Olá, nesse vídeo nós vamos utilizar uma IA para analisar os nossos dados. Bom, eu vou utilizar dois datasets diferentes, então se você não gostar de um dos temas, não se preocupe, a ideia é que nós vamos trabalhar aqui com possibilidades totalmente diferentes, e a ideia é justamente deixar aqui meio que na mão da IA, passar uma atividade genérica e ver até onde ela consegue chegar, tá? Então, o primeiro conjunto de dados que eu vou utilizar é um conjunto de dados que está disponível no site do Kaggle, né? Você pode pesquisar ali por Global Earthquake Tsunami Risk Assessment Data, né? Que é algo que tem a ver justamente com terremotos, né? Então, os terremotos têm lá a sua magnitude, esse dataset tem magnitude, tem latitude, longitude, né? Então, a gente pode pensar ali em geração de mapas, tá? Mas, assim, a ideia desse dataset é verificar quais são as regiões de maior risco, né? E aí, normalmente, são as regiões de borda de placa, né? Mas também tem aqui a escala modificada de Mercalli, tá? Que tem mais a ver com o dano real para as pessoas, né, que esse terremoto causou. Qual que é a ideia aqui? A ideia é que a gente pode ter um terremoto de grande magnitude numa área remota. E aí ele não vai causar um dano ali para as pessoas, né? A escala modificada de Mercalli, aí já é uma escala de intensidade qualitativa, né? Então ela é mais vinculada a esse dano causado para as pessoas, né? Então eu estou falando tudo isso daqui porque a gente precisa saber mais ou menos o que a gente quer fazer em termos de análise de dados, né? Então a gente precisa ter dado uma olhada no conjunto de dados, a gente precisa saber pelo menos que colunas a gente quer fazer, quer trabalhar, né? E o que nós queremos gerar com esses dados, tá? Sem isso, a IA também não vai fazer bruxaria, né? Mas aí, beleza. Então, qual IA que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar aqui a Manus. A Manus tem uma versão gratuita, né? Ela tem um nível gratuito dela, mas também tem níveis pagos ali que você consegue utilizar, tá? Eu, obviamente, estou utilizando o nível gratuito, né? E aqui eu tenho alguns créditos acumulados que eu consegui e tal, por recomendar a plataforma. E eu tenho 300 créditos diários renováveis, tá? Então você consegue utilizar ela diariamente mesmo no nível gratuito, que é bem legal. Então eu já baixei aquele conjunto de dados aqui na minha máquina, né? Agora eu vou subir ele para Manus, tá? O único detalhe é que você pode observar que nós temos três modos aqui, né? Um adaptável, um modo agente e um modo chat, tá? Eu vou querer o modo agente. O modo agente meio que já é automático quando a gente sobe um conjunto de dados, tá? Então, o modo agente aqui ele vai servir para resolver tarefas complexas e entregar resultados de forma autônoma, né? Então, eu vou subir aquele conjunto de dados, tá? Ele está num arquivo zipado, o archive.zip, e aí eu vou colar aqui um prompt que eu já deixei pré-preparado, tá? Eu vou ler esse prompt, tá? Eu quero gerar gráficos relevantes para verificar o risco de terremotos e tsunamis, né? Tem a ver com o título do dataset, né? Daí eu vou pedir para ele faça uma comparação dos locais com grande magnitude e valores altos na escala Mercalli. Gere mapas para mostrar quais são as áreas mais afetadas, né? Então repara que, de certa forma, eu falei para ele o que ele tem que fazer, mas ainda assim está um nível genérico aqui, né? Eu não dei tantos detalhes de como ele deve fazer essas tarefas. Então a gente está deixando aqui na mão dele, mas a gente também pode explorar, especificar, tá? Mas, bom, vamos lá, eu vou clicar aqui e provavelmente ele vai demorar um pouco para executar essa tarefa, né? E aí ele vai inicializar e tal, e ele vai pensar aqui quais são as tarefas. A gente pode ativar notificações no navegador. Eu vou permitir aqui, porque daí ele vai demorar com essa tarefa, né? E ele avisa quando ele terminou. Olha só, ele já percebeu, né, que a estrutura do arquivo indica dados sobre terremotos e tsunamis, incluindo magnitude, localização, data de impacto. E daí o próximo passo vai ser identificar colunas específicas e extrair informações-chave, né? Então, ele está, inclusive, utilizando a internet, né? Olha só, ele acessou o conjunto de dados lá na internet, ele acessou o Kaggle, mesmo tendo passado o dataset para ele, o que é curioso, né? Mas aí, aparentemente, ele quis buscar por mais informações relevantes em cima daquele conjunto de dados. Olha só, que interessante, né? E aí ele instalou algumas bibliotecas que são bibliotecas utilizadas para análise de dados. Então ele instalou a Pandas, Matplotlib, Seaborn e Folium. Tá? A Folium, por exemplo,
é uma biblioteca utilizada para geração e trabalhar ali com mapas, dados geográficos, né? O que é bem legal que a gente já percebe ali todo o fluxo de pensamento e processamento que ele está fazendo e que tem uma certa lógica, né? E a gente pode aprender também com essa lógica que ele está tentando gerar, tá? E aqui ele já me passou que a tarefa foi concluída. Aqui ele me deu a opção, né, de compartilhar uma reprodução da minha tarefa, né? Então eu posso compartilhar isso daqui com pessoas, tá? Mas aí eu pedi muita coisa para ele. A gente consegue ver que ele gerou alguns gráficos, né? E aí ele está falando da comparação, né? Da magnitude Richter intercidade de Mercalli. E aí ele gerou um gráfico com uma informação no eixo Y, né, que é a intensidade, por outra informação no eixo X, que é a magnitude, né? E aí a gente consegue fazer algum nível de comparação entre as duas informações. Ele também fez aqui uma contagem de eventos e a magnitude Richter, né? Então a gente consegue ver que a gente tem eventos menores, né? A gente tem uma quantidade maior de eventos menores, o que é bom, né? E vamos ver aqui, ele gerou também aparentemente uma página para a gente, né? Então eu vou clicar aqui nessa opção de página, e aí nessa opção de página, que é onde provavelmente ele utilizou a Folium, né? A gente consegue ver aqui a magnitude dos terremotos, né? Coloridos aqui, os pontos exatos onde aconteceu. E esses pontos, a magnitude dos terremotos, tem a ver com a borda das placas e tal, que é um gráfico geral e usual para casos onde a gente está trabalhando com terremotos e tal, né? E aqui, muito legal, né? A gente pode especificar, então eu queria que ele colocasse no mapa a questão da escala Mercalli, né? E aí eu vou pedir para ele um tipo de mapa específico. Agora, como eu entendo um pouquinho da tarefa, né? Eu diria que é mais interessante a gente pedir para ele evoluir um pouco nessa tarefa, tá? Então, eu vou pedir para ele gerar, que gere um mapa cloropético, tá? Eu não sei pronunciar isso de maneira diferente, mas a ideia é que dentro daquele mapa eu quero que ele pinte as áreas com uma escala Mercalli mais alta ou mais baixa, tá? Com os valores obtidos para a escala Mercalli, tá? Modificada. E aí vamos ver se ele consegue fazer algo nesse sentido. Estou na esperança aqui que ele vai entender, né, o que eu pedi, né, que eu não lembrava direito como é que digitava esse processo, e vamos ver se ele consegue realizar esse tipo de mapa para a gente. Então, aí ele terminou o pensamento e gerou novamente um site lá. Eu cliquei naquele site e aí ele mostrou aqui, né, então não é exatamente um mapa cloropético, mas ele colocou pelo menos a informação da escala de intensidade modificada, né, e aí a gente consegue ver, a gente tem os terremotos novamente acontecendo nas mesmas regiões, né, mas aí a gente consegue ver quais foram os terremotos que causaram mais dano nesse caso, tá? Então, aqui a gente tem, né, valores realmente qualitativos, né, que é mostrando violento ou extremo, não sentido e tal, né? E aí a gente consegue ver, inclusive, quais locais que tem terremoto, mas que são mais ok da gente morar, por exemplo, né? Então, vê que tiveram terremotos em algumas regiões, mas foram em níveis fracos e tal, pelo menos com base nesses dados, tá? E aí dá para ter uma ideia dessas atividades. Então, com isso, a gente já concluiu, de certa forma, uma análise de dados. A gente teria que saber, né, trabalhar com a Folium, teria que saber carregar esses dados, trabalhar com longitude e latitude da forma adequada, né? Normalmente esses dados têm todo um processo ali de adequação para o tipo de mapa que a gente está plotando, mas aqui a gente conseguiu plotar e realizar a tarefa de uma maneira relativamente fácil. E aí eu poderia pedir e especificar, né? Quando eu tento especificar um pouquinho mais, a gente consegue fazer ele um pouco mais longe, né? Mas aí não é o único tipo de dado que eu queria trabalhar aqui, tá? Eu também peguei dados desse Observa Sampa, que é uma plataforma que tem alguns dados abertos, né, da cidade de São Paulo, e aí a gente consegue baixar um CSV nessa plataforma de dados abertos da cidade de São Paulo. Foi isso que eu fiz, né? E aí a gente vai tentar gerar uma nova tarefa. Mas antes disso, eu queria dar uma olhada lá em cima
eu vou, na verdade, clicar aqui para ele em nova tarefa, né? E eu vou ver que eu tenho agora 628 créditos, né? Então, meus créditos diários renováveis meio que reduziram pela metade, né? Então, dá para a gente ter uma noção que a gente pode pedir muita coisa, né? Mas a ideia é a gente ter um certo foco, porque ele gasta bastante aqui de créditos para realizar alguma tarefa, tá? Então, eu vou novamente subir o dataset e agora eu tenho esse dataset do Observa Sampa, dados abertos, indicadores, né? E aí é um conjunto de dados relativamente grande, tá? Ele tem em torno de 25 MB e tal. E mesmo assim eu espero que ele consiga subir aqui, tá? E aí eu vou abrir aqui e visualizar o conjunto de dados, né? E dentro desse conjunto de dados, na primeira coluna, eu tenho um indicativo da informação que eu tenho. É um conjunto de dados meio que mal organizado aqui, eu diria, mas a ideia é que eu tenho nessa coluna e eu tenho uma linha especificando, né, qual tipo de informação que eu quero visualizar para esse conjunto de dados. Tá? Então eu tenho aqui alunos por turma do ensino fundamental da rede municipal, né? E eu quero visualizar informações sobre esse problema. Então eu quero visualizar aqui alunos por turma do ensino fundamental da rede municipal. Então eu vou lá e vou digitar enquanto isso, né? Aproveitar que ele carregou, então tem em torno de 20 MB esses dados, né? Do ensino fundamental. Então não estou escrevendo nem na ordem, né? Vamos ver se ele pega aqui, né? Fundamental. E aí eu quero que ele construa um dashboard para mim, tá? Então eu não quero algo tão geral assim, tipo um mapa ou só um gráfico separado. Eu quero que construa, quero que construa um dashboard com as informações mais relevantes sobre esse problema. Então, repare que aqui eu estou sendo ainda mais genérico, né? E aí a gente pode não chegar, talvez, num local tão legal, mas vamos tentar ver até onde que ele chega para a gente, tá? Mas, obviamente, quanto mais objetivo e melhor eu souber aonde eu quero chegar, aí eu consigo especificar isso para ele. Tá? Então, pessoal, ele demorou bastante para realizar essa tarefa, tá? Ele demorou cerca de 10 minutos para realizar a tarefa, né? E aí ele executou aqui, ele inclusive reiniciou o computador, e no meio da tarefa ele falou, essa tarefa pode ser muito complexa para o Manus Lite, que é a versão gratuita, né? Mesmo assim, eu cliquei no botão para ele continuar com o Manus Lite, e daí ele continuou e aparentemente terminou a tarefa. Vamos dar uma olhada o que é que foi criado, tá? Então, aqui eu tenho um código, né, do lado direito da tela, onde ele está mostrando um código que foi criado ali usando o TypeScript e tal, né? Então, basicamente, o dashboard ele vai ser uma página, né? E aí a gente pode clicar aqui na página, no resultado, para ver como é que ficou, né, essa página e o resultado dela. Aqui eu tenho a opção de selecionar um ano, aparentemente, né? E eu tenho aqui a média dos alunos e tal, algum nível de informação. Tá? Eu não estou visualizando os dados, né? Ele reclamou disso em algum momento, ele disse que que ele estava tendo problemas aqui para carregar os dados, mas vamos ver o que é que acontece. E aparentemente ele teve problemas ali para carregar os dados. Eu vou tentar aqui como uma última alternativa pedir para ele editar e continuar aqui com a tarefa. Bom, então eu vou aqui voltar, né? E aí, ok, eu vou falar para ele, o dashboard não está, não está mostrando os dados. Aí vamos ver se ele resolve para a gente, né? Bom, e aí ele falou que os meus créditos foram esgotados, né? Mas aí eu vou tentar visualizar novamente o dashboard para ver se ele mostra aqui alguma coisa. Olha só, executou a tarefa, né? Então tomem muito cuidado com seus créditos, mas consegui retornar ali, mesmo ele tendo esgotado os meus créditos, né? Eu consegui retornar e consegui visualizar aqui que ele colocou agora. Ele aparentemente conseguiu carregar os dados aqui, né? Consegue selecionar aqui o ano do ensino fundamental lá que a gente tem, né? Se a gente tem muitas crianças ali no ensino fundamental ou não, né? Se já teve máxima histórica, ele colocou aqui alguns gráficos e tal, e aí, bem ou mal, ele construiu um dashboard. Se a gente quisesse um dashboard com estilo diferente, um estilo específico, ou com gráficos específicos, a gente poderia ter especificado, né? Mas, novamente,
eu fui o mais abrangente possível, até porque eu nem analisei esses dados de antemão, né? Então, aqui ele mostra os bairros, né, qual que é a distribuição, se tem mais crianças no ensino fundamental municipal em determinado bairro ou outro e tal. Mostra informações relevantes e é um dashboard útil, né? E aí, com certeza, você conseguiria especificar e tal. Só tome muito cuidado com seus créditos, que acho que deu para ver que em tarefas complexas ele consome bastante, e todos aqueles créditos que eu mostrei ali esgotou, né? Ou seja, eu precisaria executar basicamente uma tarefa por dia, pelo menos no plano gratuito. Tá? Bom, mas é isso para esse vídeo, e aí foi legal, de certa forma ele conseguiu concluir as atividades, né? E aí eu posso tentar trazer outros vídeos com outras IAs aí para a gente tentar ver qual que é a melhor em termos de análise de dados, tá? Se você quiser ver esse tipo de conteúdo, comenta aí no vídeo, legal? Então, até a próxima.